mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pois o Senhor, por isso que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e boa palavra. Amém. No domingo passado, nós mostramos para os irmãos que nós temos aqui dois contextos de vida e de prática religiosa, no qual se destaca a boa esperança. A menção da esperança aqui tem o adjetivo de boa, e nós falamos sobre o significado dessa palavra nas Escrituras, que é uma palavra com múltiplos sinônimos que dão a ela um sentido completo daquilo que é perfeito, daquilo que é bom diante dos olhos de Deus. E os contextos que nós temos aqui é o contexto ímpio e o contexto santo. É como, por exemplo, no Salmo 1 que nós lemos. Existe o contexto de vida daquele que teme a Deus e faz a vontade de Deus e se deleita na palavra de Deus, e daquele que a Bíblia chama de injusto, ímpio, pecador, perverso. E aqueles que já leram todo o livro de Salmos sabem muito bem que os Salmos fazem frequentes referências a esses dois caminhos, a esses dois estilos de vida, a essas duas classes de pessoas: justos e ímpios, santos e pecadores. Nós apresentamos aqui no domingo passado o contexto ímpio, onde opera já, e isso desde os tempos de Paulo, o mistério da iniquidade, que é vivo e ativo, porém é limitado pelo poder de Deus, conforme nós vimos. E
nesse contexto ímpio, haverá uma revelação pessoal daquele que vai encarnar toda a impiedade, ou seja, o homem iníquo, o anticristo, o homem da iniquidade, um ser pessoal vai ser revelado. E esse contexto ímpio, no final dos tempos, ele vai atingir um clímax, vai atingir uma dimensão, um tamanho que será assombroso e que vai ter a finalidade de atrair, de seduzir o mundo inteiro contra Deus e contra o seu povo. E vai haver então manifestações de poder, sinais, prodígios, segundo a eficácia de Satanás. Então nós precisamos nos preparar para ver coisas espantosas, coisas que vão seduzir o mundo inteiro, com exceção única e exclusivamente dos filhos de Deus. Serão obras portentosas. E Deus se manifestará através da volta de Cristo, então destruindo esse homem da iniquidade. As pessoas vão aceitar o erro, o engano, o ensino falso e vão ser seduzidos pela manifestação do inimigo, porque elas rejeitaram a verdade de Deus pela mentira, rejeitaram a justiça da salvação de Deus pela injustiça. E então o próprio Deus mandará uma operação do erro, de tal maneira que essas pessoas estarão cegas para o Evangelho, para a verdade de Deus, sendo enganadas do jeito que elas querem ser enganadas. Desprezaram a verdade da salvação de Deus. Mas agora nós temos um outro contexto. O contexto da verdade, o contexto vivido pelos salvos, por aqueles que aceitaram a verdade e creram no Evangelho. Nesse contexto vivem aqueles que o texto chama de amados pelo Senhor, amados por Deus, amados por Jesus Cristo. Quando a Bíblia nos chama de amados, a Bíblia está querendo nos classificar como pessoas a quem Deus, desde antes da fundação do mundo, elegeu, escolheu e aceitou para serem seus filhos. Deus quis constituir uma família. E Ele então escolheu, elegeu, aceitou cada membro dessa família, que seria formada durante o desenvolvimento da história dentro da dimensão do tempo. Para isso, Deus abriu uma janela espaço-temporal. Deus abriu uma janela no tempo para trazer à existência essa família e toda a criação. E essa janela será fechada quando toda a obra de Deus for concluída, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. E aí então volta
a ser estabelecida a eternidade sobre as nossas vidas. Nós viemos da eternidade, fomos criados no tempo e voltamos para a eternidade. Uma outra coisa que Deus fez e que está dentro da expressão amados de Deus foi se identificar conosco. Ele nos chama de filhos, Ele se revela como nosso Deus. Jesus Cristo nos chama de irmãos, e a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, herdeiros do reino de Deus. Jesus Cristo disse que o Pai se agradou em dar-nos o seu reino. A Bíblia diz que nós somos co-participantes da natureza divina, porque nós viemos dele e voltaremos para ele e somos dele agora. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Por causa da presença do Espírito Santo em nós, nós olhamos para a vida e para a criação e para os fatos da vida pela visão de Cristo, pela ótica de Cristo, pela cosmovisão dele, da maneira como ele vê todas as coisas. É claro que, por enquanto, essa visão nossa é imperfeita, mas nós já podemos olhar para todas as coisas e ter a noção de que tudo foi criado por Deus e para a glória dele, inclusive nós, e principalmente nós. Então, tudo isso está contido na expressão amados de Deus. Esse contexto santo, então, ele inclui todos aqueles que foram escolhidos para a salvação, conforme está dizendo aqui o texto. O propósito da vinda de Cristo foi trazer salvação para os eleitos de Deus, para os escolhidos de Deus. Não foi para todo mundo, indistintamente. Existe um livro de um teólogo extraordinário, e o título desse livro é Por que Cristo Morreu? Então, com base nas Escrituras, ele mostra a mim que Cristo não morreu por todo mundo indistintamente. Ele veio para morrer por aqueles que o Pai lhe deu. A Bíblia diz que ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai e aqueles a quem o Pai quiser revelar. Jesus Cristo disse: ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for trazido. Ou trago. As duas formas verbais estão corretas. Então, a salvação não é algo que pode ser aceito por qualquer um. É somente por aqueles a quem Deus conceder, porque já foram escolhidos para isso. Jesus Cristo deixou isso muito claro várias vezes.
Esse contexto é para aqueles que são santificados para a fé na verdade. É o que está dizendo aqui. A palavra santificação se refere a dois fatos. Um é um ato completo e definitivo. Acontece uma única vez, que é a conversão da pessoa. Quando a pessoa se converte, é pelo poder do Espírito Santo que está separando aquela pessoa para Deus num ato completo e definitivo. A pessoa está salva. A outra palavra que se refere à santificação é um processo. É aquilo que o Espírito Santo vai realizando no coração do salvo a cada dia até a volta de Cristo. E a Bíblia diz que na volta de Cristo, esses santificados estarão diante de Deus irrepreensíveis. Eles estarão diante de Deus, preparados para serem glorificados, sem necessidade de passarem pelo juízo, porque já passaram da morte para a vida, não entram em juízo. O contexto santo também se refere a essas pessoas como sendo chamados pelo Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. E não se pode crer no Evangelho a não ser pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo só vai convencer da verdade do Evangelho aqueles que foram eleitos. O Espírito Santo ele não trabalha em vão, porque ele conhece os eleitos. Ninguém é convertido à força. Porque aquele que foi eleito, ele reconhece a voz do Evangelho como sendo a voz de Deus, chamando. O Evangelho é como uma carta, uma mensagem que Deus escreve para alguém que pertence a Ele, dizendo: sou eu. Interessante é que na revelação que Deus fez para Moisés, no Monte Sinai, lá na sarça, quando Moisés perguntou para Deus assim: quando eu chegar lá no Egito, perante o povo de Israel, e eles perguntaram: quem me enviou? Qual o nome do Senhor? Qual o nome que eu vou dar? Aí Deus disse para ele: fala para eles que o eu sou te enviou. É o Evangelho. O Evangelho é a carta de Deus, é a mensagem de Deus para os eleitos, dizendo: sou eu. E aí o Espírito Santo, então, abre os olhos do eleito, abre o entendimento, abre a compreensão, para que aquele que recebe o Evangelho saiba quem é Deus. E ele então recebe a graça e o poder de se voltar para Deus.
é um trabalho realizado em vão. Na vida daquele que foi eleito, ele produz a conversão. Na vida daquele que não foi eleito, ele produz condenação. É por isso que Deus pode dizer que a palavra dele não volta para ele vazia. Nunca. Ela produz a vontade de Deus na vida de cada pessoa que ouve o Evangelho. Ou é salvação, ou é condenação. Quanto mais uma pessoa ouve o Evangelho e recusa o Evangelho, mais o seu coração se endurece. E chega àquele ponto em que não há mais volta. E a pessoa começa a ter a percepção de estar no inferno em vida. É como diz a Bíblia, uma ardente expectativa de fogo. Não se pode rejeitar o Evangelho impunemente. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós podemos ter a consolação de que o nosso trabalho não está sendo em vão, mesmo que a pessoa zombe, mesmo que a pessoa escarneça, mesmo que a pessoa nos repila e nos agrida e nos xingue. O Evangelho faz a sua operação, porque ele é poderoso para a salvação de todo aquele que crê. Também a condenação daquele que não crê. O contexto santo que é apresentado aqui, a partir do versículo 13, ele é vivido por aqueles que são chamados pelo Evangelho, para o que também nos chamou mediante o nosso Evangelho. E aqui tem um propósito. Para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí então nós chegamos no clímax, na parte final da obra redentora de Deus. Conforme o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, a obra redentora vai da eleição à glorificação. Ele fala que Deus nos elegeu, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Essa glorificação é chamada aqui no texto de eterna consolação. Quando Jesus Cristo contou aquela história do rico e do Lázaro, o rico, estando em tormentos, ele podia ver a Lázaro no seio de Abraão. Essa é uma das penas do inferno, porque quem está no inferno pode ver a felicidade dos que estão no céu.
E quando ele implora a Deus que mande alguém para evitar que os seus irmãos que estão na terra vão para o inferno, Deus diz para ele: você teve tudo que você quis na terra, agora você está indo no sofrimento. E Lázaro está consolado. A palavra consolação na Bíblia é uma palavra riquíssima. A palavra consolação no nosso idioma é muito pobre. Geralmente, quando nós falamos em consolação ou consolar alguém, nós pensamos em uma pessoa que perdeu um ente querido, que precisa ser consolada, uma pessoa que está sofrendo com uma enfermidade, que precisa ser consolada. Mas na Bíblia a palavra consolação vai muito, muito além disso aí. Na Bíblia a palavra consolação se refere a alguém que não precisa de mais nada. Tem tudo o que precisa, tem tudo que sempre sonhou e muito mais. Porque a Bíblia diz que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou sonhamos. Então, se alguém tem infinitamente mais do que tudo quanto sonhou, desejou, imaginou, essa pessoa está consolada. A glória na qual nós entraremos na glorificação depois da ressurreição final é uma glória de consolação, é uma glória consoladora para toda a eternidade. E nessa glória, nós estaremos recebendo das mãos de Deus aquilo que a Bíblia chama de galardão. Há muita discussão sobre o que é o galardão. E a Bíblia deixa a entender que esse galardão ele será proporcional ao tipo de vida que o crente exerceu durante a sua história, depois da sua conversão e de acordo com a sua frutificação. Aí algumas pessoas pensam assim, mas será que não vai ter gente insatisfeita no céu com o galardão? O que vai ser o galardão? Será a posição da pessoa na distância até o trono de Deus? Alguns crentes, e eu aqui coloco aspas na palavra crentes, ficam fantasiando, achando que o galardão tem a ver com o tipo de casa que a pessoa vai receber do céu. E aí ficam imaginando uns tendo mansões e os outros tendo um barraco. Já falar
A Bíblia nos mostra claramente que as pessoas do céu estarão plenamente consoladas, plenamente satisfeitas. Então o galardão não vai trazer problema de insatisfação para ninguém. A melhor interpretação para a palavra galardão é recompensa. Porque Deus tem uma recompensa para cada um de nós. E essa recompensa ela será tão rica que ninguém ficará insatisfeito com ela. Jesus Cristo promete essa recompensa na visão que ele deu para o apóstolo João no livro de Apocalipse. Então não haverá ciúmes, não haverá invejas, não haverá insatisfação, complexos com relação ao galardão. Porque essa glorificação ela será plenamente satisfatória. Então nós estamos diante de uma esperança que é uma boa esperança para aqueles que estão no segundo contexto dessa passagem. E, logicamente e teologicamente, aqueles que estão no primeiro contexto estarão em completa desesperança, ou seja, completamente desesperados. Porque quando o Senhor Jesus Cristo voltar, aqui diz que Ele matará o inimigo com o sopro da sua boca. E não somente o próprio inimigo, o próprio anticristo, mas também todos os seus seguidores. A Bíblia diz que eles serão queimados pelo fogo. Mas antes de serem exterminados, eles estarão sofrendo um terror indizível, com a expectativa de todo o julgamento que será derramado por Deus sobre o contexto ímpio. Quando a Bíblia fala a respeito das taças da ira, a ira de Deus será derramada plenamente sobre o pecado e os pecadores. E o livro de Apocalipse fala que o sofrimento dessas pessoas será excruciante. Será de tal maneira doloroso e sofrido que as pessoas elas rangerão os dentes de dor. Está escrito em Apocalipse. Mas ao mesmo tempo elas estarão blasfemando contra Deus. Elas estarão externando uma raiva contra Deus sem tamanho, sofrendo e xingando a Deus.
que o ímpio, ele odeia a Deus e que jamais ele vai se converter nem mesmo pela dor, porque a dor que ele vai sentir é a pior dor que alguém poderia sofrer neste mundo. Lá em Apocalipse diz que, além de blasfemar contra Deus, de xingar a Deus, o ímpio não vai se arrepender dos seus pecados. Não vai deixar a sua idolatria. E então haverá aquela separação para toda a eternidade. E a Bíblia diz que todos os pecadores, todos esses que fazem parte desse segundo contexto, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. A saber, a segunda morte. Esse é o verdadeiro inferno, e que não foi preparado para o ser humano. A Bíblia diz que ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas esses do segundo contexto, chamados de pecadores, ímpios, injustos, perversos, serão lançados nesse lago de fogo e enxofre, a segunda morte, a morte eterna. A esperança, então, que nós temos hoje, a boa esperança, é a certeza, a convicção de que aqueles que estão em Cristo Jesus estão livres de todo esse horror, porque foram preparados para a glória de Deus. São herdeiros dessa glória, co-herdeiros com Cristo. E vão participar dessa glória de Cristo, porque foi isso o que Cristo pediu ao Pai na sua oração sacerdotal. Pai, a minha vontade é que aqueles que tu me deste, não é qualquer um, aqueles que tu me deste, vejam a minha glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. E quando Jesus Cristo pede que nós vejamos a sua glória, a palavra lá no original grego não significa apenas olhar, admirar, mas é participar. É ter qual participação? E aquilo que Jesus Cristo pede ao Pai é segundo a vontade do Pai, ou seja, Deus já nos preparou para isso, para sermos participantes da sua glória e não apenas admirá-lo. Irmãos, nós já somos participantes dessa glória e já desfrutamos os efeitos dessa coparticipação aqui. Porque o Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo de Deus está em nós. E na pessoa do Espírito Santo nós temos o Pai e o Filho em nós. Deus fez de nós a sua habitação. A palavra de Deus
Deus é bem clara e enfática em nos ensinar que nós somos a habitação de Deus no Espírito. Nosso corpo é santuário de Deus. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Porque o nosso corpo é santuário, é templo de Deus. Deus habita em nós. E a glória de Deus está em nós. E nós já desfrutamos as riquezas dessa glória aqui. Nós desfrutamos da paz de Deus, do perdão de Deus, das consolações de Deus, da presença de Deus, da atuação de Deus em nós. E nós precisamos ter constantemente, o tempo todo, consciência disso. Porque o Espírito Santo de Deus está em nós justamente para isso. Jesus Cristo disse que Ele iria nos conduzir a toda a verdade, nos faria recordar de tudo aquilo que Ele ensinou e nos prepararia para vivermos a vida da glória de Deus aqui. Então, a glória de Deus já está em nós, nós já somos participantes dela, mas na glorificação é que nós vamos entender, compreender toda a grandeza dessa glória e participarmos dela em toda a plenitude. E é por isso que nós não precisamos ter nenhum receio de haver qualquer insatisfação no céu. Porque nós estaremos reinando com Cristo. Reinando com Cristo. É a Bíblia que diz isso. É Deus quem nos diz isso. E esse reino não terá fim. E nesse reino haverá plena consolação. Que Deus nos conceda a devida compreensão dessas coisas para a nossa alegria.